Questão: após passar horas exposto ao sol forte, o viajante percebeu que sua pele estava adusta, ou seja, hidratada e refrescada. Comentário: errado. Adusto significa ressequido, queimado pelo sol, e não hidratado e refrescado. Questão: o suco de limão possui um sabor acídulo, caracterizado por uma acidez leve e agradável ao paladar. Comentário: certo. Acídulo significa levemente ácido. Questão: o falcão, por sua natureza alígera, é um animal conhecido por sua lentidão e dificuldade para voar grandes distâncias. Comentário: errado. Alígero significa rápido como uma asa, ou seja, o falcão é ágil e veloz. Questão: o Sr. João, devido à sua condição amblíope, precisava de óculos para enxergar melhor, pois sua visão estava enfraquecida. Comentário: certo. Amblíope refere-se a quem tem visão fraca ou diminuída. Questão: os antigos gregos acreditavam em amuletos apotropaicos, pois tinham o poder de atrair energias negativas para os seus portadores. Comentário: errado. Apotropaico refere-se a algo que afasta o mal ou o mal-olhado, e não que o atrai. Questão: o nariz aquilino de Júlio César era uma de suas características marcantes, pois possuía uma forma semelhante ao bico de uma águia. Comentário: certo. Aquilino significa semelhante a uma águia, geralmente usado para descrever um nariz curvado para baixo. Questão: o comportamento asnal do gerente impressionou os funcionários, pois ele sempre se destacava pela inteligência e pela perspicácia. Comentário: errado. Asnal refere-se a algo relativo a um asno, ou seja, indica tolice ou estupidez, o que não condiz com alguém inteligente. Questão: os bucelários eram soldados mercenários na Roma antiga, contratados para defender as fronteiras do império. Comentário: certo. Bucelário refere-se a soldados mercenários. Questão: o livro de receitas da avó estava caducado, pois era muito velho e algumas páginas estavam desgastadas pelo tempo. Comentário: certo. Caduco significa muito velho ou gasto pelo tempo. Questão: o céu estava caliginoso, permitindo uma visão clara e límpida das estrelas. Comentário: errado. Caliginoso significa nebuloso ou obscuro, o que indica o oposto de um céu límpido. Questão: o queijo de cabra, por sua origem caprina, possui um sabor peculiar e característico. Comentário: certo. Caprino refere-se a algo relativo a cabras. Questão: o colete à prova de balas é um equipamento catafrático, pois cobre completamente o corpo, oferecendo proteção. Comentário: certo. Catafrático significa completamente revestido ou blindado. Questão: a ferida estava em estado chancroso, ou seja, apresentava uma aparência saudável e regenerada. Comentário: errado. Chancroso significa repugnante ou ulcerado, o que indica uma ferida em mau estado. Questão: o comportamento quanto mais de Ricardo preocupava os professores, pois ele insistia constantemente nos mesmos erros. Comentário: certo. Quanto mais significa alguém obstinado, que persiste no erro. Questão: o gelo seco é um exemplo de substância deliquescente, pois ao longo do tempo se dissolve lentamente. Comentário: certo. Deliquescente refere-se a algo que se dissolve lentamente. Questão: as folhas do jardim estavam desfloridas, exibindo um aspecto murcho e sem viço. Comentário: certo. Desflorido significa sem viço, murcho. Questão: o aluno era considerado díscolo, pois sempre obedecia a todas as ordens sem questionar. Comentário: errado.
Díscolo significa insubmisso, rebelde, e não alguém obediente. Questão: o artesão esculpiu uma peça eburneoide, com um brilho semelhante ao marfim. Comentário: certo. Eburneoide significa parecido com marfim. Questão: o professor foi reconhecido como um profissional egrégio, devido à sua notável contribuição para a educação. Comentário: certo. Egrégio significa ilustre, notável. Questão: a memória eidética de Pedro permitia que ele recordasse detalhes com precisão surpreendente. Comentário: certo. Eidético refere-se à percepção clara e precisa. Questão: a resposta do político foi tão enfática que parecia hesitante e insegura. Comentário: errado. Enfático significa algo cheio de ênfase, forte e decidido. Questão: o estudo escatológico analisa temas relacionados ao Apocalipse e ao fim dos tempos. Comentário: certo. Escatológico pode se referir tanto a temas obscenos quanto a assuntos ligados ao fim dos tempos. Questão: o homem filaucioso sempre demonstrava humildade e evitava se vangloriar de suas conquistas. Comentário: errado. Filaucioso significa presunçoso, cheio de si, o que é o oposto de alguém humilde. Questão: a decoração da casa era frugal, composta por elementos simples e moderados. Comentário: certo. Frugal significa simples e moderado. Questão: o palestrante era gárrulo, pois falava de forma excessivamente prolixa e detalhada. Comentário: certo. Gárrulo significa falante em excesso. Questão: a beleza da paisagem era inefável, ou seja, podia ser facilmente descrita em palavras simples. Comentário: errado. Inefável significa algo que não pode ser expresso em palavras. Questão: o filhote de pássaro estava inerme, pois ainda não tinha asas para se defender. Comentário: certo. Inerme significa desarmado, indefeso. Questão: o ecossistema lacustre é encontrado em regiões áridas e desérticas, sem a presença de água. Comentário: errado. Lacustre refere-se a algo relacionado a lagoas ou corpos d'água. Questão: o náufrago estava macilento, com um aspecto extremamente magro e abatido. Comentário: certo. Macilento significa muito magro e abatido. Questão: o lago cristalino apresentava uma superfície tersa, refletindo a luz do sol. Comentário: certo. Terso significa límpido, brilhante. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!